Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Como vão? Tudo em paz? Vamos lá. É o seguinte, ó, mais um módulo aqui na plataforma, né? Feliz porque vocês estão mandando aí as redações aos poucos, né? Tenho recebido aí vários feedbacks, elogios da nossa correção. Nós temos um compromisso aqui, por exemplo, de fazer no mínimo 10 marcações, independente do texto estar bom ou não, com elogios, né, com sugestões. Enfim, nosso objetivo aqui, na verdade, é fazer com que vocês escrevam cada dia mais e bem melhor. Fechou? Então vamos lá. Como prometido, nós iremos começar agora a série de debate de temas. Acredito que isso é muito importante, muito imprescindível. Já temos aí na plataforma as aulas gravadas, né, sobre a nossa estrutura, a estrutura que eu acredito que seja melhor para usar na redação. E, enfim, à medida em que vocês forem escrevendo, eu volto aqui com outras dicas de projeto de texto, de conectivos, tá? Por hora é aquilo ali, tá? Aqueles três primeiros módulos definem muito bem a Fundação Getúlio Vargas. E vamos aqui para mais um módulo, repito, e dessa vez eu escolhi o tema: o problema da violência nos estádios de futebol brasileiro. Tema bom, né? Um tema que o Brasil continua aí liderando, tá? O índice de violência entre torcida. No Brasil tem uma cultura da punição, ou melhor, cultura da impunidade, uma cultura da violência, que de certo modo corrobora aí com esse tema. Tá? Então, primeiro de tudo, a gente observar o tema. Né? Se se depararem com o tema, os textos motivadores estão lá na plataforma, na conta de vocês. Então, dá uma lida no texto motivador. Aqui é minha percepção sobre os textos motivadores, né? Sobre a orientação. Então, é óbvio, né? Vocês podem utilizar sem nenhum problema todo esse repertório que está aqui, até porque vamos partir do pressuposto de que esse possa ser o tema, e se for o tema, você já tem repertório então para usar. Então, assim, toda vez que eu passar repertório, usem com gosto, usem com garra, beleza? Porque de repente, se for o tema, vocês já fizeram a redação previamente com o tema e treinaram com o repertório sociocultural, treinaram com as ideias que a gente levantou aqui. Então, para começar, como sempre, tá? Eu tenho aqui duas sugestões de argumentos, né, de teses. A primeira é trabalhar com a cultura do medo, né, através da postura intimidadora. E como é que isso se enquadra, professor? Percebam que nos estádios de futebol existe uma cultura, digamos assim, que o time que joga em casa, porque tem uma voz da torcida, joga melhor. Ou seja, por que isso acontece? É o medo que a torcida acaba impondo à torcida adversária e também à equipe adversária, porque são os mesmos jogadores, né? Só muda o estado, que é isso? É estado de espírito? Não. É por causa da cultura do medo que se implanta, que o torcedor vai ao estádio justamente para intimidar tanto os jogadores, né, quanto a torcida adversária e principalmente o juiz, o árbitro. Outro ponto que nós vamos debater aqui é sobre a cultura da impunidade, que no Brasil tem demais, né, gente? Convenhamos. No Brasil é fã de praticar essa cultura da impunidade. Leis, nós temos demais. Nós temos a Constituição, né, de 88, nós temos o Estatuto do Torcedor, temos o Código Penal, o Código Civil, que de certo modo também são usados para tentar culpabilizar, tentar, de certo modo, frear essa violência, só que na prática, lamentavelmente, essas leis não funcionam muito bem. Fechou? Passando aqui, como repertório, tá? Eu trouxe aqui dois pontos interessantes, tá, galera? Primeiro, o primeiro ponto, é preciso que vocês entendam que todo tema de redação obviamente, a gente vai apontar duas teses, duas causas, duas consequências. Eu prefiro trabalhar com causa, mas há temas que pedem consequência, então vamos trabalhar isso mais à frente, nos próximos módulos, perfeito? Mas o segundo ponto é que todo o repertório, ele sempre vai estar associado a um problema. Quer ver só? Uma tese que eu acho que dá para usar aqui também é a negligência do governo, a omissão do governo, a omissão do Estado em combater essa violência.
Então, para a omissão do Estado, a omissão do poder estatal, nesse ponto, a gente poderia utilizar, seja qual for o tema, nesse principalmente, o conceito chamado instituição zumbi, de Zygmunt Bauman, que é um polonês, é o terceiro repertório que aparece aí para vocês, que afirma o seguinte, ó, algumas instituições, como a polícia, no nosso caso aqui, não estão cumprindo sua função social efetivamente. Aí o Bauman, ele trabalha isso no conceito modernidade líquida, que modernidade líquida, na verdade, é um conceito, e dentro desse conceito ele trabalhou algumas ramificações. Daqui a pouco a gente vai para a modernidade líquida. Mas percebam que nós temos nesse ponto aqui, tá, um estado zumbi, que na forma ele existe, mas na prática não consegue exercer a função para a qual foi criado. Observem bem aqui comigo. Então, de repente, o tema é um tema ligado à educação. Eu posso dizer que o Ministério da Educação é zumbi, tá? É uma instituição zumbificada, porque ele existe, de fato existe na prática esse ministério, na teoria, melhor dizendo, só que na prática a gente vê crianças que não sabem ler na escola, crianças que estão fora da escola, crianças que são analfabetas funcionais. Então, perceberam? De repente, o tema é sobre saúde pública, que vou colocar na plataforma também esse tema sobre saúde pública, e vou explicar aqui para vocês. Eu posso utilizar esse conceito aqui, de Zygmunt Bauman, para afirmar que o Ministério da Saúde é uma instituição zumbi, uma vez que na teoria existe, mas na prática não exerce a função para a qual foi criada, que de fato é oferecer saúde universalizada para todo brasileiro. Percebem? E aí, obviamente, dá para usar nesse ponto aqui, ó, eu posso utilizar a falta de empatia, a cultura do medo, como vocês observam aqui no finalzinho, ó, como tese, como argumento, e eu posso utilizar, por fim, a modernidade líquida. Nesse conceito de modernidade líquida, o resumo está aí para vocês, mas o que é que eu preciso que vocês entendam? O Bauman classificou modernidade líquida como aquela em que as relações são fluidas, as relações são passageiras. Isso quer dizer que ao ponto em que eu vou para o estádio de futebol e eu percebo que as próprias torcidas, né, convergentes começam a brigar, torcedores da mesma torcida, nós temos aqui um período de líquido, uma modernidade líquida, em que as relações são passageiras. De repente está todo mundo ali chamando de família, família, vamos torcer. E aí, de um passe de mágica, só porque um divergiu da opinião do outro, começa-se então a briga. Isso, de certo modo, a gente vai perceber que é um ponto crucial, né, para ser debatido. Outro mecanismo também importante para debater esse ponto é o Estatuto do Torcedor, que é uma lei exclusiva que traz direitos e deveres do torcedor especificamente brasileiro. Perfeito? Então, são esses três repertórios. Daqui a pouco tem mais para a gente começar a entender esse ponto. Professor, mas eu quero trabalhar aqui com a cultura da impunidade, né? Que é digamos que no meu D2 ou no meu D1 eu queira trabalhar com a cultura da impunidade. Como é que eu vou buscar um repertório, professor? Nesse ponto aqui, tá? A cultura da impunidade, quem deixa impune é o Estado. Poderia estudar a instituição zumbi, sem nenhum problema. Mas, tá? Eu tenho um repertório muito bom. Daqui a pouco eu volto para isso aqui, que é isso aqui, galera. Ó. A cultura da impunidade, seja qual for o tema, violência na escola, né, bullying, violência urbana. No nosso caso aqui, especificamente, violência nos estádios de futebol, vocês podem utilizar esse conceito que eu acho perfeito, que é o César Beccaria, ou Beccaria, como alguns gostam de chamar pela escrita. Ele escreveu um livro chamado Dos Delitos e das Penas, lá em 1789, se não me engano, 79, enfim, no século XVIII, em que ele afirma que o que inibe o crime não é a existência de lei, mas a certeza da punição. Percebem? O que é que a gente infere sobre isso aqui? É que o Brasil tem leis. Nós temos a Constituição, o Código Penal, o Estatuto do Torcedor, e por que, mesmo assim, com tantas leis, só a nossa Constituição tem 250 artigos? Né? A americana tem 7 e tem quase 300 anos. A nossa, jovem ainda, né? Não tem nem 40 anos. E mesmo assim, é falha nesse processo. É porque não adianta termos lei se o marginal
se a pessoa que comete o crime tem a certeza da impunidade. Ela sabe que há impunidade, então comete o crime. É por isso que o César Beccaria, né, lá no século XVIII, afirmou isso. Ó, o que inibe o crime não é a existência de lei. Pode criar quantas leis forem necessárias, mas é preciso que o elemento que comete o crime, que pretende cometer um crime, tenha certeza da punição. Perfeito? Então, de repente, eu poderia começar meu D1 da seguinte forma: ó, com efeito, vírgula, vale ressaltar que a cultura da impunidade contribui para a violência nos estádios de futebol. Ponto. Acerca disso, segundo o jurista César Beccaria, vírgula, o que inibe o crime não é a existência de lei, mas a certeza da punição. Ponto. Nesse aspecto, percebe-se que, no Brasil, apesar de se passar alguns séculos, alguns anos, a certeza do pensador continua efetivo no país, uma vez que a violência no futebol, e aí eu continuo então escrevendo. Consegue compreender? Perfeito? Dá um joinha aí, tá, galera? Curte lá a página do YouTube e curte aí também na plataforma. Tem uma galera curtindo aí. Eu fico muito grato aí. O Ayrton, Douglas, né? Tá sempre mandando mensagem. O Daniel, enfim, a Natália. Não vou lembrar o nome de todo mundo aqui. Vou ficar devendo aí, viu? Mas já cometi o equívoco aqui de citar. Então, à medida que eu for lembrando aqui, eu vou citando, tá? Enfim, dando prosseguimento aqui, ó, é, para usar também como referência, de repente eu quero. Se eu gosto de música, tem alguma música que dá para usar no início da redação? Tá aí. Uma partida de futebol do Skank. Como é que eu uso música no início da minha redação? Da mesma maneira, da mesma forma. Ou eu coloco um trecho da música, ou eu coloco já no discurso indireto. Quer ver só? Na música é uma partida de futebol, vírgula, da banda Skank, vírgula, é perceptível que, aí eu digo que é perceptível, uma interpretação minha. Ou então eu posso, de repente, colocar o seguinte, ó, abro aspa no início da redação, tá? Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dou imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas ele ganha, não adianta. Aí eu posso fechar aspa aqui. Eu acho que só os dois versos, os primeiros versos aí, os dois, já caberiam muito bem nesse ponto. Então, fecho a aspa, coloco um ponto, aí eu venho. Na música, é uma partida de futebol da banda Skank. É perceptível, e aí eu começo, então, argumentando o que é perceptível. É que a vitória no futebol é associado com virilidade, que a agressividade é confundida com a vitória, e por aí vai. Então, nessa percepção que a gente vai. Mas, enfim, não vou perder muito tempo aqui com a introdução, que nós já fizemos lá o segundo módulo, só falando sobre introdução. Apesar de que eu usei apenas uma frase, mas mais à frente, se eu perceber a dificuldade, eu retomo aqui ao assunto da introdução e a gente faz aí um up bacana só sobre introdução, com música, com filme, perfeito? Vamos lá, dando prosseguimento aqui, há alguns pontos aí convergentes também para colocar nesse ponto, né? A primeira partida assim que trouxe uma tragédia foi a Taça dos Campeões Europeus lá em 85, né? Foram mais de 38 mortos, mas no Brasil não fica por menos. Né? E lembrando, galera, que violência não é apenas a física, né? Existe violência simbólica. A gente vai trabalhar sobre isso nos próximos temas, mas violência simbólica é aquela em que não se precisa usar da violência física para poder violentar alguém. Xingamentos, ameaça, né? Isso tudo é violência simbólica. E quem escreveu sobre isso foi o Pierre Bourdieu, tá? Que mais à frente, repito, nos próximos temas a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Em relação aqui a o Maurício Murat também tem aqui essa ideia, que é o especialista em futebol. Ele traz um dado que, de certo modo, assusta, né? Que em 5 anos, só no Brasil, né, 113 pessoas foram assassinadas e outras tantas feridas em confronto no âmbito futebolístico, não dentro do estádio apenas, mas fora do estádio também, naqueles encontros com a torcida, as torcidas rivais, enfim. Outro ponto aqui também para a gente debater, quem lembra desse caso, né? Daniel Alves, né? Deu um show ao pegar a banana jogada por um torcedor lá na Europa e comeu a banana. E aí desencadeou a campanha chamada
somos todos macacos, que o Neymar, inclusive, fez viralizar, o menino Ney, o menino que vai trazer o título aí para nós, né? Enfim, então é nesse ponto aqui que a gente consegue compreender alguns aspectos desse tema. Perfeito? Que dá para usar na redação, inclusive. Em relação, galera, eu coloquei aqui um modelo de introdução também, ó, como eu sou teimoso, usando a história. Vejam, desde a Idade Média, os atos de violência eram associados a manifestações de imposição e poder. Diante desse cenário, os jogos entre os gladiadores que lutavam no Coliseu, em Roma, sucediam ao público a afeição, a brutalidade e a justificativa baseada nos valores culturais. Ou seja, pense aqui no estádio de futebol hoje, nas arenas, né? Chamam-se de arena, né? Arena. é, E pense no Coliseu de Roma. Alguns filmes mostram o Coliseu, né? A batalha entre os gladiadores. É a mesma percepção, é a mesma estrutura, né? A mesma estrutura. Isso faz com que a violência no futebol seja um fator histórico. Então, lá na tese, na introdução, eu posso trabalhar com o fator histórico também e usar no meu desenvolvimento essa ideia aqui da Idade Média, que eu usei como introdução, mas a ideia pode ser utilizada no D2 ou no D1 como argumento, provando que de fato existe aí essa imposição histórica. Perfeito? No entanto, infelizmente, alguns indivíduos ainda refletem esses traços na competição esportiva, como fazem muitos torcedores brasileiros em relação à violência nos estádios de futebol. Esse estorvo ocorre, sobretudo, devido a ou ao, aí cita a tese 1. Dá um exemplo, devido a fatores históricos e à omissão do Estado, ou a cultura da impunidade, né, como eu coloquei lá como sugestão. Perfeito, está aqui, é o modelinho, sempre que possível vou trazer um modelo de introdução para que vocês se inspirem e ao mesmo tempo aí ajude, né, nessa construção da redação de vocês, perfeito? E aí para concluir, né, quem optar, lembrando, lá no módulo 3, salvo engano, tem duas possibilidades de conclusão, com a proposta de intervenção ou com uma síntese. Para quem for usar a proposta de intervenção, né, como concluir o texto, não apenas com a conclusão síntese, mas com a proposta de intervenção, eu coloco aqui algumas sugestões, né? Eu acho que a polícia, eu coloquei polícia, mas Ministério da Justiça, depois eu mudei aqui. O Ministério da Justiça monitorar os estádios e começar a punir através do Estatuto do Torcedor, excluir do Estado de fato. Porque o Estatuto do Torcedor diz que aquele torcedor que desrespeitar o espetáculo deveria ser excluído de forma parcial ou permanente ou de forma vitalícia do convívio esportivo. Então, se detectou um torcedor que fez isso, por que não, então, excluí-lo através desse monitoramento? Os colégios precisam debater o tema, deixar claro nas aulas da educação física, cadê? Tem um professor de educação física aqui, né, Douglas, ó, para, de certo modo, deixar claro nesse ponto aos alunos. O que é a questão cultural? Beleza? Pensei o seguinte, a questão é cultural. Como é que eu vou resolver a questão cultural? É a escola. Quem? As crianças. Porque não dá para mudar a cabeça de adulto de uma hora para outra. Então, assim, a sociedade é construída e reconstruída conforme as gerações. Perfeito? Enfim, esse é o tema. Espero que tenham gostado aí. Deem um joinha e vamos embora. Viu? Eu pulei um repertório aqui, né? Agora foi que eu lembrei do Freud, né? Tá? Mas aí eu vou deixar que vocês interpretem aí. Beleza? Mas o Freud é um psicanalista que escreveu o livro aí Totem e Tabu, dentre outros livros bacanas que dá para analisar, em que ele diz que o homem é dotado de instintos, ou seja, dentro do ser humano, na visão de Freud, há um instinto de selvageria. E esse instinto, de certo modo, é incentivado a partir do momento em que ele vê alguém cometendo crime. É o efeito manada, não sei se vocês já ouviram falar. Né? Nesse livro aqui, que o Freud se refere ao efeito manada, a moral rebanho. Ou seja, o indivíduo vai para o estádio, ele não vai com a intenção de fazer violência, mas outros vão com a intenção de fazer violência e começam lá a briga. E esse indivíduo acaba sendo incentivado, devido ao seu instinto da natureza humana, em participar daquele processo, porque se vê na obrigação de defender os colegas, ou então a torcida, a que ele faz parte. Perfeito? Joinha, dá um joinha aí, deixa um comentário lá no YouTube, tá? No vídeo aí, basta clicar no vídeo que vai lá para o YouTube. Alguns assistem diretamente da plataforma. Marque o curso Pensar, tá? O nosso Instagram
plataforma pensar. Plataforma pensar. Marque nosso Instagram, a gente vai compartilhar e vai ser um prazer aí estar aqui com vocês até janeiro, viu? Espero que só até janeiro, viu? Porque se vocês voltarem é porque não foram aprovados. Eu quero que todo mundo seja aprovado e que não precise mais da gente, tá bom? Mas enquanto isso, vocês precisam da gente e a gente precisa de vocês aí. Um abraço e até o próximo tema. Próximo módulo, mais um tema aqui para debate, beleza? E a gente está alimentando aí a plataforma aos poucos, tá? Já coloquei mais alguns temas que pediram, tá? Nossa meta é colocar no mínimo aí 30 temas diversos até o dia do concurso. Tá? Quem terminar, tem gente que tá fazendo 2 redações por semana aí, viu, galera? Tem gente se preparando, cuidado. Quem terminar os créditos pode comprar créditos avulsos, não o curso, só os créditos, que é muito mais barato, né? Um crédito é R$ 10, dois, salvo engano, sai a 14, né? E por aí vai. Mas não é obrigatório, só uma dica aí, que quanto mais escrever, melhor. Se não precisar, ótimo, só ficar com os 10 e vamos embora. Um abraço para vocês e até o próximo módulo.